Olá para você que está vendo o replay, né, dessa live que a gente faz todas as quartas e sextas pela manhã. Obrigado. Ajude a gente a ajudar mais pessoas. Nos ajude a ajudar mais pessoas, falando para elas, mostrando para elas, clicando nesse aviãozinho aqui do lado, enviando para sua lista de contatos e dizendo que a gente está aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. Bom dia, Gisele. Bom dia, Vera Lúcia. E contribuir, né? A gente vê o quanto as pessoas ficam felizes. Tenho tido cada vez mais pacientes que chegam ao meu consultório e dizem: bom dia, Márcia. E dizem: ah, doutor, eu já sei quase tudo, porque o senhor explica quase tudo. E várias vezes eu pergunto lá na live, o senhor me responde. Quem aqui já fez pergunta em alguma live minha? Levanta a mãozinha, coloca aqui, ó. Levanta a mãozinha. Quem já fez pergunta aqui pra mim sobre... Vamos botar um tema. Quem já fez pergunta aqui pra mim sobre algo que não fosse cirurgia plástica? Levanta a mãozinha aqui. Bom dia, Cristiane. Bom dia, Simone. Bom dia, Sil. Bom dia. Quem aqui já fez pergunta pra mim que não foi sobre cirurgia plástica? A Gisele colocou ali a mãozinha aqui, sim. Pessoal, vamos lá. Vou pedir para vocês mandarem, então. Ó, a Vera Lúcia do Japão. Legal. Tem feito tanta teleconsulta, tanta gente de fora. E ó, uma novidade. Em breve, a gente vai proporcionar para vocês que vêm todas de fora uma experiência diferenciada, que vocês vão poder realmente vir sem se preocupar com absolutamente mais nada. Bom dia, de Angola. Bom dia. E já vão vir com transporte, com hospedagem. Claro, vai ser oferecido para vocês. Se vocês quiserem, vai ter todo o pacote para vocês não precisarem pensar em absolutamente mais nada, viu? Pessoal, vamos começar então as perguntas de hoje. E mandem aqui, ó, nesse balãozinho as perguntas de vocês, tá? No perguntas e respostas aqui, que aí eu não perco de vocês absolutamente. Que tá sem som, todo mundo tá me escutando bem? Algum problema? Ô, Ariana, foi muito legal sua consulta, você é muito simpática. Diretamente do lado alemão da Suíça. Bom dia de Moçambique. Certo? Todo mundo me escutando bem? Quem estiver me escutando bem, bota um joinha assim. E quem tiver pergunta, manda a pergunta aqui nesse balãozinho, tá? Hoje o dia já tá esfriando um pouquinho aqui. Áudio bom, obrigado, Simone. Perfeito. Hoje a gente começa o dia com uma cirurgia pequena. Uma paciente que tem um peso que ela gosta, ela tem um corpo que ela gosta, mas tem uma coisa que incomoda muito ela, que é aquela gordurinha aqui na frente da axila. Incomoda muito ela. E ela realmente tem uma quantidade grande. A gente pediu uma ultrassonografia de mama e de mama não, de partes moles, né, para ver se tinha ali glândula mamária, para ver se tinha algum cisto, se tinha alguma outra coisa. E a gente percebeu que é só gordura mesmo. Então a gente pode fazer lipoaspiração, porque quando não é só gordura, a gente não pode fazer só lipoaspiração, né? E aí ela fez a ultra e a gente viu que é gordura, então a gente vai fazer essa lipoaspiração para ela hoje. E depois a gente vai fazer uma mamoplastia redutora. Paciente que estava na dúvida se colocava um implante de silicone ou não, mas queria reduzir e subir a mama, e optou por não colocar o implante de silicone. Ela entendeu, eu conversei muito com ela sobre a questão de que quando a gente faz uma mamoplastia redutora, que a gente não coloca o implante de silicone, a paciente não tem colo, ela não vai ter colo, não vai ter o polo superior cheio, não vai ser arredondado, certo? Ela vai ter uma mama mais alta, mas com um formato de gota, sem colo, tá? Então é muito importante entender isso. Se com a prótese muitas vezes já é difícil, sem prótese então é praticamente impossível você ter um colo numa mamoplastia redutora ou numa mastopexia, tá? Importante ajustar a expectativa, senão você faz uma cirurgia esperando algo, a cirurgia fica ótima, mas não chega naquilo que você esperava, e aí você se decepciona quando deveria ficar feliz. Tá bom? Gisele, doutor, como é o caminho para se tornar cirurgião plástico? Eu posso formar para médico? Olha, eu acho que o mais difícil
é realmente você conseguir crescer profissionalmente, gerar riqueza para você e para outras pessoas. Quando você faz medicina, hoje em dia já é difícil até de entrar na medicina. Na minha época já era bem difícil, a gente fazia provas em vários lugares. Hoje você faz o Enem e vai se classificando para vários lugares, né? Na minha época você tinha que ir fazendo vestibular de cidade em cidade para conseguir entrar. E foi assim que eu, que sou de Florianópolis, nasci em Florianópolis, cresci lá até meus 19 anos, fui fazer faculdade no Rio Grande do Sul de medicina, porque eu passei no vestibular de medicina lá. E depois eu fiz cirurgia geral lá em Porto Alegre, e depois eu vim fazer cirurgia plástica no Rio de Janeiro. Então, assim, como é o caminho? Você faz a medicina e depois você vai fazendo um concurso público, entre aspas, dificílimo a cada etapa. Então o vestibular já é um concurso público super difícil, que já faz um funil. Depois você tem outro funil, que é o funil da cirurgia geral, e depois você termina a cirurgia geral, você faz outra prova, que é outro funil, para você entrar na residência de cirurgia plástica. E aí quando você termina a residência de cirurgia plástica, você ainda faz uma prova para ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E esse caminho todo, ele depende do seu empenho, do seu estudo, de abrir mão, por exemplo, de finais de semana, de viagens. Enquanto seus amigos estão indo no final de semana curtir, você está dentro de casa estudando. Enquanto seus amigos estão saindo de tarde ou de noite para ir no cinema, fazer uma coisa, você está em casa estudando, né? Eu, quando passei no vestibular, eu estudava de segunda de manhã cedo até domingo meio-dia. Só tinha domingo de tarde livre. Claro, eu dormia à noite, mas eu chegava em casa perto das 7 da noite, tinha estudado o dia inteiro, desde de manhã até de noite, e só tinha livre domingo de tarde. Era tudo que eu fazia. Eu ia pro culto no domingo de noite e não saía depois do culto com meus amigos, como era do meu costume, porque eu tinha um foco que era passar no vestibular, né? E passei no vestibular. Então cada etapa exige seu esforço. Então são 6 anos de cirurgia geral, depois são 3 anos de cirurgia... Desculpa, são 6 anos de medicina, depois 3 anos de cirurgia geral e depois mais 3 anos de cirurgia plástica. No meu caso eu fiz 2 anos de cirurgia geral, porque na minha época eram 2, agora mudou para 3 anos de cirurgia geral, se não me engano. Então são de 11 a 12 anos no mínimo para você se formar cirurgião plástico. E aí é que vem o maior desafio. O desafio maior é quando você entra no mercado de trabalho. Por quê? Porque os médicos não são formados, os profissionais de saúde, seja fisioterapeuta, enfermeiro, médico, dentista, biomédico, de forma geral, os profissionais de saúde, eles não são treinados e ensinados a empreender, a ter uma ideia de finanças básica, uma ideia de investimento. Agora está muito na moda investimento em bolsa de valores e tudo mais, mas as pessoas realmente, por exemplo, não têm noção que se você comprar uma tecnologia boa, essa tecnologia pode te dar um rendimento de 100 a 200% ao ano, que é muito mais do que qualquer investimento em qualquer investimento financeiro puramente. Então, ninguém te ensina como abrir uma empresa, ninguém te ensina como é abrir um consultório. E o mais difícil, ninguém te ensina como captar pacientes, como atrair pessoas como vocês que estão aqui me assistindo, para que eu possa oferecer para vocês o melhor cuidado, para que vocês saibam o que eu posso oferecer para vocês, que o mais difícil é isso. Às vezes a pessoa ela é super especialista, super bem graduada, mas ela não oferece, as pessoas não conseguem saber que ela é aquilo que ela é, que ela tem aquilo que ela tem para oferecer. Então é preciso ensinar um pouco mais sobre o marketing médico adequado, sobre o marketing na área de saúde de forma ética, sobre empreendedorismo, sobre gestão de pessoas, gestão de processos. É muito legal isso. E a gente está fazendo isso, e eu estou falando isso porque eu vejo que isso é uma dor muito grande dos profissionais de saúde, que trabalham, batem num teto, não conseguem ganhar mais do que aquilo que estão ganhando, sabendo que eles deveriam ganhar mais, porque eles trabalham muito e são especialistas que sabem muito sobre a sua própria área, mas não conseguem furar esse teto. Então, eu acho que o maior desafio do cirurgião plástico hoje em dia é isso. Não é nem concorrência, porque concorrência qualquer mercado tem. É realmente você conseguir entender a diferença de ser apenas um profissional de saúde ou um profissional de saúde que consegue montar um negócio na área de saúde e abençoa muitas pessoas.
Doutor, podemos esperar ainda para esse ano esse novo projeto de voo mais hospedagem? Esse é mais difícil, Ariana. Como a gente está tendo muitos projetos, eu acho que só ano que vem esse. E na verdade a gente a princípio não vai oferecer a passagem, né, o voo. Quer dizer, não sei, posso pensar nisso também, né? A gente estava pensando assim, a paciente nos informa quando chega e quando sai, e a gente prepara hospedagem, transporte, alimentação, cuidado de enfermagem. Você só vai sair do seu quarto, lá do seu apartamento que você vai ter à sua disposição para ir à nossa clínica, para ter os nossos cuidados. Então a gente quer fazer esse cuidado completo para vocês que vêm de fora do Brasil. Quem sabe, ore aí, peça a Deus para que a gente consiga avaliar tudo isso e de repente oferecer para vocês antes de dezembro, né? Dezembro é uma data que vocês gostam tanto de operar, quem sabe? Vamos ver. Qual o peso ideal para uma abdominoplastia? 1,60 m de altura. Márcia, o peso ideal é o seguinte: qual é o peso que você consegue chegar e manter? Qual o peso que você gosta de ter, consegue chegar nele e você consegue manter? Por que eu estou te perguntando isso? Porque esse é o peso ideal. Não adianta, por exemplo, eu dizer para uma paciente de 1,60 m que ela tem que chegar aos 60 quilos ou aos 55 quilos, se ela sabe que ela não consegue diminuir dos 65, certo? Então o que adianta eu dizer para você? Aí você vai fazer umas loucuras talvez, vai tomar remédio, vai fazer umas coisas meio inadequadas, digamos assim, vai perder esse peso talvez, mas aí você vai fazer a cirurgia e depois não vai conseguir manter, porque o que você fez não teve uma mudança de hábito consistente, talvez nem seja o peso que você gostaria de ter. Então o peso ideal é o peso que seja um peso saudável, dentro das condições que a paciente acha que consegue chegar, que consegue manter depois da cirurgia, e a gente adequar a expectativa para o melhor resultado dentro deste peso. Esse é o peso ideal. Claro que se a pessoa tem 1,60 m e falar, eu me sinto bem com 90 quilos, então ela não deve fazer uma cirurgia, tá? Porque ela já se sente bem, muito acima do peso. Agora, se ela consegue diminuir um pouco o peso, chegar num peso saudável e manter aquele peso, a gente vai ajustar a expectativa para este peso e fazer a cirurgia nesse peso. Então, talvez ela não consiga ter a barriguinha retinha que ela sonha, mas ela vai diminuir muito o abdômen, vai deixar o abdômen mais esticadinho, tá bom? Então a gente tem que ajustar de acordo com cada pessoa. Não existe um peso padrão, tá? Tem dado erro de vez em quando nas minhas lives isso, assim, eu coloco uma pergunta para responder e ele diz que não dá para responder a pergunta. Vamos lá, agora foi. Qual o tempo de recuperação? Deve ser masto, mais lipo, mais mini abdominoplastia. Primeiro que é bem difícil fazer essa cirurgia, viu? De ajustar tudo isso, fazer abdômen, masto e lipo tudo numa vez só. A paciente realmente tem que ser muito magrinha, tá? Como é mini abdômen, talvez você realmente seja bem magrinha, tenha só uma sobra de pele abaixo do umbigo, tem umas gordurinhas localizadas e uma masto. Então, uma coisa que eu tenho frisado muito é que as pessoas não têm noção muito hoje em dia, ou têm preferido fazer de conta que não precisa, né? É que as pessoas têm ignorado que é necessário um pós-operatório. Então essa sua pergunta é muito boa mesmo. O corpo humano continua precisando de tempo para se recuperar. Claro que a gente evoluiu muito em técnica, em tecnologias e cuidados pós-operatórios, mas não adianta a gente achar que vai ter uma técnica mirabolante, milagrosa, que vai te fazer recuperar de um dia para o outro e que isso não vai gerar mais risco, que não vai gerar mais complicação, certo? Então assim, lógico que se você começa a se movimentar mais cedo, você tem mais chance de problema. Tem mais chance de seroma, tem mais chance de deslocar uma prótese, tem mais chance de alargar uma cicatriz, tem mais chance de abrir ponto. Então precisa fazer um cuidado. Em toda cirurgia precisa ter cuidado, certo? Então assim, se você vai fazer uma masto, mini abdômen e lipo, reserve pelo menos 20 dias de recuperação. O que é o ideal? Um mês.
um mês para você ficar tranquila. Tire férias, organize os cuidados. Não tente fazer uma mini abdômen com masto, com lipo e querer voltar a trabalhar em 10 dias, certo? Você está se colocando num risco desnecessário. Ah, mas eu só tenho uma semana de folga. Então não faça essa cirurgia, certo? Espere o tempo que você vai poder fazer o pós-operatório. Porque se você fizer uma cirurgia sem fazer o pós-operatório adequado, provavelmente você vai ficar muito mais tempo parada do que se você fizesse o pós-operatório adequado com o tempo certo, tá bom? O que mais? Vamos lá. Posso trocar minha prótese e fazer abdominoplastia no mesmo dia? Provavelmente sim, tá? E depende da dificuldade de cada cirurgia, do tamanho da mama, se é só troca, se é masto, se é só abdominoplastia, se você vai querer fazer lipoaspiração junto. Então, se for só uma abdominoplastia com troca de implantes simples, sim, pode fazer no mesmo dia sim, tá? O que mais? Vamos lá, eu tô respondendo as perguntinhas que estão me mandando aqui no balãozinho, tá, pessoal? No balãozinho de perguntas e respostas aqui embaixo, que se me mandam lá nos comentários, passa, eu não consigo ver, tá bom? Verdade que regiões lipadas anteriormente o Renuvion não faz tanto efeito? Não, não é verdade não. É um pouquinho de confusão de palavras, ó. É que o efeito do Renuvion vai ser melhor se você fizer o Renuvion imediatamente após a lipoaspiração. Aí você tem um efeito melhor, tá? Porque as conexões estão ali prontinhas para o Renuvion agir sobre elas. Agora, quando você não faz o Renuvion imediatamente após a lipo, o que acontece? Para eu fazer o Renuvion depois, eu tenho que de novo fazer túneis para passar o Renuvion por baixo da pele. E aí, quando a gente faz novos túneis, a gente pode romper mais conexões entre a pele e o tecido muscular, tecido profundo. E aí, por isso é que o Renuvion poderia não ter uma ação tão boa quanto na primeira vez, porque o Renuvion ele age sobre as conexões que o próprio corpo já tem. E se você destrói mais conexões, ele tem menos conexões para agir sobre, certo? Mas não é que o efeito do Renuvion em si piora, é porque você talvez tenha um pouquinho menos de conexões, tá bom? Chegamos aqui, gente. Eu já vi que a minha paciente, a primeira do dia, já tá aqui, disse que tá tão feliz, tá aqui na minha live. Cheguei no hospital, já tô ainda te vendo no quarto. Gente, um bom dia. Continue vendo meus stories hoje, que eu vou compartilhando sobre as cirurgias de hoje com vocês e falando de empreendedorismo, Bíblia, família e vida pessoal. Tchau, tchau.